expressão dos alunos, uma alegria em diversas atividades de manuseio, de descoberta fora da sala, e que dentro da sala, aquela situação de ouvinte, ele fala que o aluno não tinha a mesma energia, né? Então ele é um dos primeiros a falar disso no começo do século XX, um francês. Isso. Vamos ler aqui o que a gente separou, né, sobre ele. Muitos dos conceitos de atividades escolares, idealizados pelo pedagogo francês Célestin Freinet, que viveu de 1896 até 1966, se tornaram tão difundidos que há educadores que os utilizam sem nunca ter ouvido falar no autor. É o que o Evandro estava dizendo, né? É o caso dos estudos do meio, por exemplo. Ele é um dos primeiros a escrever sobre isso, a necessidade de saída de campo. Então, a gente estudando, né, o Freinet, nós vimos que ele realmente foi assim um visionário. As coisas que ele aplicou na época com seus alunos são coisas que hoje a gente tem como coisas modernas, né? E, no entanto, ele já fazia lá na década de 30, já trabalhava com seus alunos. E é interessante, um detalhe aqui, na época da Segunda Guerra. Você quer contar o da Segunda Guerra? A gente destacou que ele foi servir na Segunda Guerra Mundial, né? E ficou preso. E dentro do campo de concentração, ele criou atividades de alfabetização com todos que estavam presos ali, junto com alguns que eram seus colegas, que trabalhavam com ensino também. Então, algumas dessas metodologias ele criou e aplicou em campos de concentração. Ele alfabetizou muitos dos presos e dos companheiros, né, que estavam presos lá com ele. Por favor. Muito bem. Então, é isso que ele fez, justamente fazer o aluno fazer, né? Você está trabalhando, não sei se trabalhando, né? Não é esse o termo, mas o aluno, ele vai buscar o conhecimento e vai pôr em prática, né? É o saber fazer, tá? Então, toda essa metodologia do Freinet a gente acabou aplicando nas estações de trabalho, na rotação de estações. Tá? É o que eu falei, foi uma adaptação, mas enfim, é algo que leva o aluno a buscar o conhecimento e a fazer. Né? Então, o trabalho maior da criança ter a vontade, ter a capacidade de ir em busca. Tá? E é isso que a gente faz hoje. A gente quer um aluno ativo, a gente quer um aluno que seja pesquisador, pesquisar, né? Experimente as coisas. Tá? E é isso que o Freinet já falava, né? Lá pelos idos da década de 30. Até nós colocamos assim, para ele a atividade é o que orienta a prática escolar. E o objetivo final da educação é formar cidadãos para o trabalho livre e criativo, capaz de dominar e transformar o meio e emancipar quem o exerce. Um dos deveres do professor é criar uma atmosfera laboriosa na escola, de modo a estimular as crianças a fazer experiências, procurar respostas para suas necessidades e inquietações, ajudando e sendo ajudadas por seus colegas e buscando no professor alguém que organize o trabalho. Então, eu acho que é muito o que a gente faz hoje, né, em sala de aula. No trabalho em equipe, eu acho que é um momento em que a gente coloca em prática toda essa metodologia. É da criança buscar o conhecimento e fazer também, tá? Nesse sentido que nós organizamos essa atividade. Tá? E agora a gente vai para a atividade logo, né? Vai lá. Você quer falar? A gente selecionou aí alguns dos eixos que se destacam na nossa pesquisa sobre o Freinet, né? Então, estimular nas crianças senso de responsabilidade, cooperativismo e sociabilidade, reflexão individual e coletiva, criatividade, saber fazer, know-how, capacidade de selecionar os conhecimentos úteis. Esses eixos a gente acha que a nossa atividade
conseguiu atingir. Contemplar, né? Então, segue aí, Luquinhas. Bom, aqui a gente já está dentro do que nós nos propusemos a fazer com os alunos do 9º ano. Tá? Foi pensado em 2 aulas. Nessas 2 aulas, nós teríamos uma parte de pesquisa, que seria usar o computador, usar o celular, né? E a segunda aula, que seria utilizar toda a pesquisa que eles tiveram, de criação e tudo mais, e na outra aula para usar. De que maneira isso, né? Então, nós até deixamos aqui a sala organizada em estações, para dar ideia depois, para que vocês possam até pensar numa atividade, né, na matéria de vocês. No modelo de ensino de rotação de estação, então é assim, cada estação, formada por um grupo de alunos, cada estação tem um trabalho a fazer. Então, por exemplo, essa equipe vai fazer uma atividade, aquela equipe faz outra, essa outra. Então, a gente determina uma atividade para cada equipe. Tá? Com o mesmo tema? Não. Isso que eu ia não. falar. Então, na verdade, nós começamos com a leitura de um texto. Então, para uma determinada aula, nós pedimos que eles lessem um texto. Esse texto falava sobre a China, né, porque o trabalho todo foi em cima da China. Eles leram um texto sobre a China, sobre população, sobre geopolítica, ou seja, aspectos gerais da China. E vieram para a aula com esse texto lido. Em sala de aula, eles foram divididos em equipes. Então, nessa primeira aula, eles tinham o texto e o computador. Tá? O computador, eles teriam que montar jogos que envolvessem os conceitos que eles estudaram no texto. Então, eles tinham que montar 3 tipos de jogos, né? E depois, num outro momento, eles estariam usando esses jogos, ou jogando, na verdade, né? Então, eles fizeram 3 tipos de jogos. Na primeira aula, eles montaram os jogos. Então, eles fizeram cruzadinha, caça-palavras e criptograma. Então, foi uma aula só para montagem. E essa montagem foi em cima do texto que eles leram, tá? Um grande tema, né, dentro desse texto. E aí, a gente entende assim, dentro desse mesmo tema ele faz uma leitura para elaborar esse jogo, esse desafio. Então, alguns grupos elaboraram esse desafio por meio da palavras cruzadas, outro por meio do criptograma, outro por meio do caça-palavra. E aí, eles vão rodar entre as estações e ter que responder o desafio que outra equipe preparou. Então, dessa maneira, a gente já considerou que eles leram o texto uma vez e retornam ao texto para observar o que não foi visto, de repente, na sua primeira leitura, na sua preparação, uma maneira de potencializar essa leitura e percepção de que um texto lido 2 vezes tem coisas novas, né? Em 2 aulas. E era um texto em 2 aulas. O texto eles já trouxeram de casa. Na sala de aula, eles foram organizados em 3 estações, né? Nós 4. Foram 4, Porque né? 3 estações eles fizeram. Foi, e a quarta foi para para montar, isso. Então, nessas estações, eles prepararam os joguinhos, tá? Em cima, tendo como base o texto, e era um texto denso, pesado. Eu até coloquei aqui, depois vocês dão uma olhadinha até nos textos, que era um texto bem pesado, né? E, no entanto, eles vieram com aquela leitura já pronta para montar os jogos. Vai, Lucas. Pode seguir adiante. Depois a gente vai passar esse vídeo sobre ensino híbrido, tá? Que é bem interessante. Aí no final a gente passa. Então, nós desenvolvemos esse trabalho com o 9º ano. Tinha como objetivo o aprofundamento de conceitos ligados à geopolítica, população e urbanização chinesa. Para isso, os alunos tiveram que ler um texto que serviria como base.
Na aula, os alunos foram divididos em grupos de 3 componentes cada equipe munido de um Chrome, criou um joguinho usando conceitos estudados por eles no texto solicitado, e eles tiveram uma aula, então, para montar esses joguinhos. Poderiam escolher entre os seguintes jogos: caça-palavras, cruzadinha e criptograma. Fala. Posso, desculpa? Pode. Eles usaram um aplicativo que já deu... Isso, então usaram. eles só inseriam os conceitos que o Sim. aplicativo já fazia. Tá? Eles usaram um site que a gente Aqui, indicou. ó. É uma das coisas que a gente acha que tem para fornecer para vocês hoje. Isso. São esses sites aí. Que é fácil utilizar e assim, é algo muito lúdico. Eles brincam com isso, né? E é bem interessante, bem legal. Depois a gente compartilha esses sites aí, pode ir. Então aqui, as estações que nós criamos, né? Primeira estação, com todas as cruzadinhas criadas. Então aqui já é a segunda aula, tá? Na segunda aula, eles já iriam trabalhar com os joguinhos. Né? Ia girar. Então, Ia girar, isso. Uma estação tem 5, 6 Componentes. palavras cruzadas. Se for cruzadinhas, 5, 6 isso. grupos fizeram, palavras cruzadas. Isso. A outra estação 5, 6 criptogramas. Isso. Então, cada estação tinha um determinado número de jogos. Então, essa equipe só tinha as cruzadinhas, na outra o caça-palavras e no outro o criptograma. E uma quarta estação com uma atividade que iria englobar todas, na verdade, que seria um fechamento aí, né? Com atividades sobre a demografia e urbanização, tá? Que também a gente tem aqui para depois, se vocês quiserem tentar fazer, que é interessante. A gente fez misturando geografia com matemática. Com matemática, exatamente. Esta quarta estação continha uma atividade elaborada pelos professores. Então, as 3 estações, as 3 estações seriam os joguinhos que eles montaram. A quarta estação seria, então, a atividade. As estações estavam montadas e eles iam passando de uma estação para outra, resolvendo os joguinhos, tá? A equipe que fez ficava monitorando. Então eles ficavam de olho, eles estavam em outra equipe e olhando para ver se os colegas estavam conseguindo responder ou não, né? Aí eles falavam, eu não vou dar dica nenhuma, professora. Eu falei, claro que não, cada um lê o texto, tem que saber fazer, né? Então, e no final, no próprio computador, eles responderam a cruzadinho, caça-palavras e assim por diante. E foi feita, então, uma soma dos erros e dos acertos, para que eu pudesse atribuir uma nota depois. Tá? Como é que foi isso? Hã? Como é que foi isso? Então, quando eles fazem, eles respondem, vai aparecendo lá, fica brilhando onde eles erram e onde eles acertam. Aí você conta, eram 10 questões, 10 espaços para preencher, 10 palavras, 10 termos, né? Então ali eu contava os acertos. Tá? Aí o momento em que eles estavam criando, né? E foi interessante porque eles usaram também o celular o tempo todo, pesquisando, usando o celular e o computador. Aí eles estavam ainda criando. Aqui, olha, já eles começam a passar pelas estações. Então eles vão respondendo as cruzadinhas. Infelizmente, eu não filmei, devia ter filmado, né? Eles fazendo as cruzadinhas. Aí eles estão respondendo. E eu passava para ver o que eles estavam acertando e o que não estava. Bom, então a atividade que a gente vai preparar é assim. Nós preparamos aqui a atividade que nós fizemos em sala de aula. Então aqui vocês têm uma atividade, vocês estão livres para realizar ou não, se quiserem. Eu acho interessante porque daí dá para você já ir pensando no seu componente, tá? No que você pode empregar esse tipo de rotação.
É o que eu falei, nós fizemos uma adaptação da metodologia. E foi uma coisa bem simples. Por que simples? Porque montar joguinho num aplicativo é muito simples. O interessante de tudo é eles estarem rodando pelas estações, respondendo às atividades. E foi interessante porque o interesse foi muito grande. E a gente sabe que são nonos anos que você tem que ali bancar, né, o malabarista para que eles realmente se interessem. E eles se interessaram bastante. Essa classe que eu coloquei as fotos é o 9 a 2 e é uma classe meio que morta. Tá? É uma classe que você precisa estar o tempo todo instigando, chamando, conversando, porque senão eles não fazem. Além de não fazerem, eles também são assim meio que mortos, né? São muito apáticos. Então tem que ter coisa nova o tempo todo, tá? Não sei se vocês conseguiram entender a adaptação que nós fizemos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que é interessante, né, perguntar para que a gente possa estar exemplificando mais. Eu queria saber do tempo. Então, foram 2 aulas, Paty. Uma aula foi para que eles montassem os jogos. Tudo bem, essa parte eu entendi. Tá. Mas a rotação É. tinha um tempo marcado ou eles acabavam? Eles rodavam acabavam e já naturalmente. passavam para outra estação. A gente trabalhou com eles terminando e trocando de estação. Isso. Mas na literatura, existem as 2 possibilidades. Você pode estipular o tempo Um para a tempo, estação é. ou definir que o tempo é a resolução da questão inteira. Porque você contar o tempo é uma maneira de você estar avaliando também. Mas né? o que eu estava pensando também é se o tempo deles era livre, não corria o risco de todo mundo empacar numa estação só, por exemplo? Não, mas não teve, por incrível que pareça. Então as atividades têm que ser com uma dificuldade bem... Não, porque não Similar. é ordenado, está todo mundo na primeira. Então eles dividem, as 4 estão acontecendo ao mesmo tempo. Sim, eu entendi isso, mas imaginei o seguinte, imagina que a primeira seja mais difícil, tá? Então o pessoal da primeira demora tempo. O do segunda foi para a terceira, o da terceira foi para a quarta, o da quarta foi para a primeira, e o pessoal da primeira continua lá. Sim. Então, mas Na verdade era muito semelhante. É individual, né? Acaba sendo Isso, individual. Então, uma Mas equipe houve alguém que terminou. demorou, é isso? Aí eles tiveram que ficar esperando para entrar tá. numa estação. É isso que tá? eu queria Era saber. isso. Aí teve que esperar. Por isso que eu falei, é uma adaptação. Foi a primeira vez que a gente aplicou esse tipo de metodologia. Então, agora é o momento da gente estar avançando, né? Um pouco mais nesse tipo de trabalho. Eu acho que o mais interessante é você ver como o aluno é uma coisinha boba, tá? Uma coisa boba. Você vai fazer um joguinho e, no entanto, o interesse foi muito grande. A aula foi gostosa, a aula passou rápido. E eles falavam, professora, nossa, já acabou. E eram 2 aulas, né? Uma dobradinha, no meu caso era dobradinha. Acho que você teve um dia que foi a dobradinha. Isso. Na realidade, o objetivo era treinar fixação de conceitos. Então, era de conceitos. E Exato. quase que uma verificação de leitura também. Porque aí Exatamente. você percebia se o cara tinha jogo de cintura, mesmo que não tivesse lido, de Isso. fazer alguma... Tá. Não Então, aconteceu de, por exemplo, o pessoal estava fazendo a cruzadinha e falou assim, vai fazer bem difícil para os caras não conseguirem. eles fizeram, certeza. sabe, que é assim. Com certeza. O 9 a 1, que é mais terrível, o 9 a 1, que são mais malandros, eles fizeram. Realmente fizeram mais difíceis a cruzadinho com as palavras. Quer dizer, na hora que eu fui lá avaliar, fui tentar achar as palavras, eu falei, gente, eu estou achando nada aqui, né? Não, professora, acha mais. Aí eu achei uma palavra, né? Aí ia lá, procurava mais, gente, impossível, não tá aqui. Não, tá aí, professora. Eu falei, não é possível. E eles são muito rápidos, porque vinha uma equipe para fazer o caça-palavras, achava assim uma rapidez incrível, né? Para mim estava super difícil. Falei, meu Deus, eu sou uma porta, né? Eu não consigo fazer assim tão rápido. E eles faziam. E era difícil, porque os conceitos eram difíceis. Sim, né? eles usavam, claro que as palavras em chinês no texto. É. Né? Ah, então é isso.
Mas é legal, você fato mergulha no texto. Ah, mas né? todos Com leram o certeza, mesmo texto. exatamente. Era o Só tem mesmo tudo texto. dificuldade. E era um texto denso, era uma coisa pesada, então por isso que foi muito válido e a dificuldade que eles acabaram oferecendo para os colegas, né, foi interessante, porque eles não esqueceram mais. E falavam, professora, a gente tem que fazer outras atividades assim. Agora, nós estamos pensando, nós já fizemos uma outra atividade, depois eu vou mostrar para vocês. Ficou legal também. Eu queria saber mais sobre a quarta A estação. participação. Então, é aqui, ó. Vamos passar para... Sabe que tem Deixa um eu falar português de uma peso? Na nossa pesquisa a gente viu que assim, muito português usa o frenê. Não sei se vocês já tinham tido contato com isso, mas para a linguagem parece que é muito procurado. Agora, esse aqui é matemática pura. Ah lá. Não, eu quero perguntar uma Acho que dá para dupla. Mas aqui Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. carência. A coisa da logística, eu não entendi muito como funcionou essa parte. Porque assim, vocês dividiram em grupinhos de 3 alunos. Isso. Então, numa sala tinha, sei lá, 10 grupos. Sim. Daí, como que eram só 3 tipos de jogos? Era um número específico, assim, tem que ter 1/3, 1/3 e 1/3? Ou era, tinha a sala que tinha mais cruzadinha? Não. E aí, então, mas aí tudo bem, eles fizeram os jogos. Aí quando dividiu as estações, como que os 10 grupos passavam em 4 estações só? Então, porque Ficava uma parte era assim, esperando? aqui, por exemplo, tinha duas equipes com 3 componentes, fazendo um tipo de jogo, tá? Aí tinha uma outra, 6 componentes, 3 e 3, fazendo um mesmo tipo de Então jogo. não era o mesmo grupo. Mas como Não, todos, não é. como todos Não é. os grupos prepararam alguma atividade, o número de grupos e atividades é igual. Porque Sim, na estação da cruzadinha não tem uma cruzadinha só. tá. São várias. Entendi. Cada pessoa tinha produzido uma. Todos produzidos. Cada equipe tinha produzido Cada uma. equipe ou cada pessoa? Cada equipe. Ah, então eles resolviam em trio. Isso. Tá. Entendi. Agora entendi. Para mim também era individual. Não era. Tinha Era por equipe, individual. eram em trios. Tá bom. Tá? Ok. Você quer falar dessa atividade? Essa atividade, ela faz, ela fecha um estudo nosso de uma aula que a gente mostra para eles fotos de uma cidade que é uma réplica de Paris, na China. Só para achar essas imagens aqui, quer ver? Não, as imagens não, né? Pessoal, esse era o texto que eles tiveram que ler, Quem é o tá? É Esse texto pesado, aqui. É pesado. Então tinham textos que nós tiramos de alguns livros, né? A China Vermelha, muita parte histórica também, e o socialismo de mercado. Não é um testículo, não. Não, não É é. um texto grande. Falei testículo, bicho. Essa aí que pensou no testículo. Ah, tá, ó, tá aqui também. Valeu o texto. Já vi. É o texto amanhã trazer. Fala. Para ler os dois? Não, vocês não vão ler, não. A atividade 4, vamos supor É que pra que era vocês- essa estação aqui. Essa estação 4 aqui. Mas assim, a gente tinha visto imagens de uma cidade que à primeira vista, todo mundo vai responder. É Paris. Ou se é na França, é na Europa. E é uma cidade que é uma réplica de Paris na China. Uau. Então, é muito interessante.
Quer ver? Eu Quero. sim, Sim, é. é isso que a gente Nossa, Quer pedir? ai, apaga a luz, Pelo amor de Deus, Você é. quer espalhar para a gente falar. Não, mas mas demora um pouco mais. Nossa, eu sei que você vê as ruas portuguesas no meio da China e as igrejas e tudo mais. Sim. Mas é muito louco, né? Ele está escolhido? Então vamos lá. Ah, mas é da Veja? Só tá. Mas está hilária. Ó, começa com essa foto aqui. Nossa, Se pergunta parece onde mesmo, está. Se alguém estiver pertinho da tela, já vê que está escrito o nome da cidade aqui. olha. Mas aí vai mostrando e já começa a ficar um pouco mais confuso. É lógico. Ou é um restaurante chinês em algum lugar. É, que vocês gostam, é verdade. É liberdade. Né? Charlie the Box. É, olha, ponte. Essa réplica aí tem 108 metros da Torre Eiffel. A original tem 330. Aí eles começam a descobrir, vai aparecendo indícios. Até que termina com essa aqui. Que aí uma plantação de arroz, esse chapéu típico aí do camponês chinês. E é uma cidade que é uma réplica de Paris. Porque Os caras devem ter trabalhado de graça, né? aí a gente mostra mais uma que tem. Aqui, ó, o Arco do Triunfo e a Casa Branca. E não é branca. Aí eles vão começar a falar de pirataria, criançada, tá, né? Essa é uma cidade que chama Hallstatt, que é patrimônio mundial na Áustria. E a China copiou também. Essa foto é na China. Isso é especialista. Mas é interessante. A diferença de copiar os russos, né? Agora, Essa primeira cidade aí tem muitos edifícios. Será? Essa, Estilo cidade fantasma? essa cidade, esse conceito que a gente estava trabalhando. Onde fica essa cidade? Em que região da China? Tianduchen é no sul da China. Isso. Como que é o nome? Tianduchen. Saúde. Deixa eu lembrar. Chama quem? Tem aqueles condomínios ali, parecem aqueles condomínios das cidades fantasmas. É, exatamente. Ai, eu não sou população de... É no leste, no Não tem leste. nenhum vazamento nuclear lá, né? Não, tudo bem, deixa, tá na boa. Mas ela tem em torno de 20, 25% de ocupação, essa cidade. Só. E essa é uma realidade das cidades chinesas. Estão sendo chamadas de cidades fantasmas. A gente mostra uma reportagem feita nos Estados Unidos, falando dessa especulação imobiliária como uma bolha que vai estourar. A reportagem é de 2011 e coloca eles para se preocupar com isso. Aí o livro deles tem essas duas páginas aqui, ó, 180 e 189. Ele traz o mapa da China em 1990 com superfície de cidade. Em 1990, nenhuma das províncias tinha essa coloração vermelho mais forte aqui, que diz que tem mais de 3 mil quilômetros quadrados de cidades. Em 2010, isso já aparece em 3 províncias. A gente consegue notar, em 20 anos, o crescimento de cidades com superfície. Depois mostra a evolução da população. A evolução da população, ela aparece em 89 e aparece em 2013, o número dado, né? 352 milhões, 731 milhões de população urbana. E a gente vai pedir para eles calcularem a densidade demográfica em 2010. Só que eles não têm a informação para 90 e para 2010. Então a gente começa a trabalhar com essa ideia de como é que se estima dados. Porque eles geralmente recebem sempre em geografia, né, Mastigado. o dado pronto. A nossa proposta é que vocês olhem para esses mapas, esses dados e façam, ou usem tempo para pensar em coisas parecidas para Mas cadê o matéria de vocês, né? Aí, essa era a quarta Eles tiveram que contar as províncias. Dá para Entendi. entender como é que é para chegar? Entendi. Eu sou muito de conta. Eu tenho muita familiaridade, né? Conheço.
Aquela teoria de que eu e uma bola, se não tivesse assistência do ar, Aqui tem uma só, mas aqui, essa daqui não é. Você conhece essa? Ah, não aparece a bandeira, aparece Aí aqui o os três, né? local do laboratório. Então a câmara é fechada, é essa que você conhece? Eu vi o vídeo da Sandeira. A mesma da imagem tá ali. Como é do livro deles, todos os três Provavelmente, Menininho? a realização das leis acabou se concentrando às vezes, zonas econômicas especiais. E isso aí acabou atraindo mais empresas para cá e o êxodo rural deve ter sido mais intenso. Aqui, Em algumas províncias aqui, O que eu achei legal é que fica aquela base mais próximo de Xangai, olha. Essa fica próximo de Xangai, né? A região de Xangai se desenvolveu mais. Eu acho Aqui tem aquelas indústrias mais socialistas, né? Foi isso que eu falei, que às vezes provavelmente acaba se concentrando nessa área e possivelmente está destruindo. Aqui tem um guia, né? Eu passo por aqui, Teve uma competição de final, mas eles não podiam passar para a próxima. É que não era a estação, era a competição lá física, só o exercício de eles só iam para o próximo, correu o primeiro, e foi tipo uma grande competição no final para a gente gravar tudo. Sim, Dá pra Agora, nas estações de são uma coisa muito bem agora, não sei quando também tem isso. Mas a ideia é parecida, mas sim, deu pra gente expressar uma coisa assim. sim, Estimar? Não, eles eu falei, nossa, essa experiência de vocês. Tem que passar o mapa para os outros. O que eu achei mais interessante foi essa quarta estação. Exato. Que fecha. Que fecha a cidade. Tá muito ruim, sabe? Quilômetros quadrados. O projeto aqui é para mostrar quanto no ficou, né? Aqui é mais 350. Ela tem que contar para a cidade e dar uma projetada, né? Uma estimativa, né? Se províncias. Só que ele está mostrando a quantidade de distância Você vai imaginando como é que e área urbana, né? isso é importante. Para essa Quilômetro quadrado. Então, é isso que agora a gente ia abrir, justamente para cada um pensar um pouco de conteúdos, né? A gente poderia estar desenvolvendo, focar em alguma coisa. Então, eu acho que essa técnica, trabalhando conceitos, depois com uma pergunta que Deus cruza mais, você pensa com a aplicação, que dá para aplicar em história em algumas situações. Aqui faz outro lado. mais que eles queiram fazer questões difíceis. Então, agora o problema É porque tem que estar com esses dados aqui para você começar a pensar esse do jeito. Você viu o que aconteceu com eles. Quando eu usei a chave amarela para fazer o simulado, né? Provavelmente usando. Então, eu acho que, assim, tem que ter uma etapa online, né? Questionamento com a tecnologia. E depois, usar a
ultrapassando uma etapa. Essa dos jogos eu achei que foi interessante, porque a gente achou muita coisa legal de aplicativo, de jogos, né? Aquele isso, eu acho que Então, esse é ótimo. Você tem Eles mandaram vários Eu vou passar para vocês, se vocês quiserem já buscar até esse site, Depois do tá? final, esse site gráfica diminuiu. e chega na Então, tipo, realmente, Tentando as manter. perplexidades cresceu mais do que a população. Aí fecha essa ideia de cidade fantasma. isso está associado com a mudança da política também, essa preocupação com a mudança de política de nascimento, que já deixar aumentar o número de filhos por família. Quer fazer? Não, porque Eu tem vou a ver compartilhar com o no tipo site de dos imóvel joguinhos que com eles estão vocês. construindo nessa cidade. Se vocês quiserem Então, usar agora, é interessante. E a população de baixa renda. Então, Já não a está. reportagem vai mostrar assim, é muito legal essa reportagem, depois eu mostro. Quero. Mas eles fizeram isso pensando no quê? No crescimento econômico? Porque sei lá, É uma crescer a boa, economia, né? mas as pessoas não estão ganhando mais. Está gerando emprego, Uhum. está movimentando a economia, o PIB está relacionado a isso. Então, o setor Mas construção você vê civil, individualmente. produção de ferro, de cimento, está ativa. Ele utiliza uma estratégia keynesiana. Do Estado está tentando promover o crescimento econômico. Mesmo que o custo seja um PIB sem qualidade, mas o importante para a China agora, segundo eles, né, os membros do partido, né, as cabeças, é que ela tem um crescimento, porque sem isso ela não vai conseguir tirar as pessoas da pobreza. É isso que eles estão pensando. Então, construir para gerar emprego. Esse emprego é muito parecido com aquele plano do New Deal nesse detalhe, né? Crescer economicamente, produzir, criar emprego para a economia poder girar. Então, mesmo que haja um endividamento estatal muito grande, né? Acho que no vídeo ele fala isso, né? Se for mesmo, acho que mais de 10 vezes a dívida da China aumentou, né? Mas o Estado tentando promover isso porque ele vê que só há um meio de tirar a população da pobreza que é mantendo esse crescimento econômico elevado. Mas construindo com construção de alto padrão. Mas existe um ponto que eu acho assim, Dá para a ser pobreza empreiteira direto para outro a padrão. empreiteira está vendendo. O empresariado está vendendo aqui. E a população de alta renda não, porque tem gente comprando aquele imóvel, o imóvel não está não sendo comprado, ele é comprado por gente que não vai morar. Para especular. Para especular. Com certeza. Porque eles Uma estão... aposta do futuro, né? Vou exato. investir para depois poder alugar, coisa assim. Exatamente. Só que aí você não tem essa segunda camada social, é que não está tendo acesso a esse bem de consumo, principalmente com a questão A reportagem vai no agente, Isso, a reportagem vai no agente Isso é imobiliário 2012. que mora num cortiço, Sim. com mais 4 famílias. É da Austrália essa TV. É australiana. Eles fazem a reportagem. Interessante. E o agente imobiliário fala, como eu trabalho com isso, eu sei muito. Eu não então é posso melhor falar. Tome. Mas é bem interessante mesmo a reportagem, viu? Putz, é bem legal. Eles mostram ambientes assim, o shopping center que eles construíram para ser o maior do mundo e vazio. Pergunta pro carinho na loja de brinquedos, né? Quando Coitado. foi a última vez? Ontem. Assim, que nada. Eu não precisa ir muito longe, vai ao shopping da Grande e pergunta para os comerciantes de lá. E eles estão na expectativa, né? Eles estão na expectativa que futuramente a população vai ter condições de comprar isso, né? Como o analista fala, né? O analista diz, talvez se ele baixar o valor, né? Que custaria na faixa de $100 mil, né? Um trabalhador chinês que ganha $6 mil por ano, né? Não vai conseguir nunca comprar, né? Ele disse, talvez se ele baixar para zero, né? O valor dos imóveis. Então, o impacto e até nos Estados Unidos, porque quem compra a maior parte dos títulos da dívida americana hoje são chineses, né? Então vai ser um impacto mundial. A China amarrou muito, né? As economias, aquilo que a gente falava antigamente, quando a gente estava no ensino fundamental, os Estados Unidos, todo mundo inteiro depende deles e tal. A China fez isso agora, né? Então, se estourar, Deus me livre. Vai ser uma maravilha. Adriele,
Nessa questão da soja brasileira é interessante A de baixo. algumas análises sobre assim, que na verdade eles importam água do Brasil. Pode. O pessoal chama de água virtual. Acho Como eles melhor, têm meninas, um vocês terreno irem proporcionalmente mais pra cá, pequeno, pra ele agricultável, né? conseguir colocar. Então ele poupa os recursos dele. Então ele compra água, compra soja para não gastar água no cultivo. Porque a água está toda contaminada lá. Fora as questões ambientais. Então, isso é a maior reserva de carvão do mundo. E importa carvão. Então é impressionante a realidade dele. Eles que podem dele. Eles querem ser os donos do restante. É longo prazo mesmo que eles estão pensando. É esse aqui, Mas o E agora essa coisa de ser fechado, né? A gente não consegue ter. É sempre muito enviesado. São umas defesas às vezes mal argumentadas, com ataques. Samara, Mas o interessante quando fala da quantidade de ferro utilizado em 2 anos na China, foi o que os Estados Unidos utilizou de concreto, né, de cimento, em 2 anos, né? Foi o que os Estados Unidos utilizou no século XX inteiro. Já pensou? É muita coisa, gente. É uma bolha gigante mesmo, né? Rodrigues. tá aqui, Gabi? Não, Rodrigues. Rodrigues. Eu gostei muito. Eu vou mandar isso aqui, eu vou colocar isso na Rodrigues, página. a primeira. Essa aí? Tem mais alguém especial hoje? Pois o meu, Ivone. Ana Confudia. Então, a densidade demográfica da gravidez é menor. É. Aí. Oi, sou Rafa. Colocou o Rafa e Boninha. Olha aqui. Coloca a Paty e o Rafa. Eles resolvem. Muito bom, cara. Ô, Paty, você tem um nome. O cara quer voltar pra Maria Patrícia. É, pô, Maria Patrícia. É. Não é? Não é? Quer voltar com a É. Patrícia? Muito bom, A cara. vermelhinha. Tá tudo vergonha. Não, eu estou pensando aqui em várias coisas ao mesmo tempo. Ah, não compartilha. Rafa, qual Rafa é você? Aqui eles vão. Olha, por exemplo, que linda Eles que vão vocês olhar têm. a quantidade de troféus. Só para descontrair. Eu não sei que coisa. Para 3 mil. Primeira coisa. Meu marido é grande. Não, mas o nome da rosa, Aí, energia. aí eu falo o nome de vinho para ele, tá O na mapa ele apresenta uma faixa, né? Ele fala assim, De 1000 a 3000. 0 a 700. Agora eu peguei a metade. Aí você Como é 0 a 700, mesmo. eu vou considerar que todos têm 300. Sim, entendi. Depois é com 700 A quantidade? 40. 40. Depois 350 vezes 40. Ah, já. Teria como eu te apresentar seu trabalho se amanhã eu querer você me desse 5 de Posso mandar um áudio? É,